O programa Saber Direito desta semana é com o professor Clever Vasconcelos. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui na nossa derradeira e quinta aula sobre direitos políticos e eleições, sobre o tema direito eleitoral. Mais uma vez, meu nome é Clever Vasconcelos, promotor de justiça no estado de São Paulo, professor de direito constitucional e de direito eleitoral. Tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e estou com vocês aqui na TV Justiça, nesse ambiente maravilhoso, nessa casa maravilhosa, com os colegas, falando sobre eleições. E a nossa quinta aula é uma aula, evidentemente, objetivamente, que trata do tema eleições. E quando nós falamos de eleições em todos os setores. No setor da União, no setor do DF, no setor dos estados e no setor municipal. Dentro do esquema federativo, nós temos regras comuns ou regras próprias, dependendo de cada caso da eleição, seja ela majoritária ou seja ela proporcional. Antes de mais nada, como é que funciona esse esquema de eleições? Olha, nós temos duas espécies de sistema eleitoral. Nós temos o sistema eleitoral majoritário, que é aquele que é considerado eleito o candidato que obtém o maior número de votos. Sistema majoritário. E de outro lado, nós temos aqui o sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele sistema que nem sempre aquele mais votado obtém um resultado positivo na eleição a ponto de ser considerado eleito. Por quê? Porque se leva em conta aí um sistema ideológico partidário, que a gente vai conversar, que é o quociente eleitoral, que é o quociente partidário. Então, objetivamente, são dois critérios de eleição: o sistema majoritário e o sistema proporcional. Veja bem, em relação ao sistema majoritário, quais são os cargos eletivos que se submetem a esse tipo de regra? Os cargos eletivos que se submetem ao sistema majoritário são os cargos inerentes ao poder executivo. Portanto, presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, seja dos estados ou do DF, e prefeito e vice-prefeito. Lembrando sempre que as chapas do executivo são chapas unificadas. Não existe aquele sistema de eleição separada de vice e presidente, como era no início da década de 60. Não é? E também para o Senado Federal. O sistema de eleição majoritária é aplicado ao Senado Federal, onde o senador é eleito junto com dois suplentes. Existe a necessidade do elenco de dois suplentes na chapa do senador, perfeito? E diga-se de passagem, em matéria de propaganda eleitoral, os suplentes e os vices devem ter pelo menos 10% no mínimo de espaço na propaganda eleitoral, perfeito? Sob pena de irregularidade desse tipo de propaganda. Mas hoje a aula não é sobre propaganda eleitoral, a aula é sobre sistemas eleitorais. E o sistema em análise hoje é o sistema majoritário. Você está com papel e caneta na mão? Você está aí com o seu computador ligado? Então vamos estabelecer no seu caderno ou no seu computador os indicadores constitucionais que dizem respeito à eleição majoritária? Vamos lá? Anote aí no seu caderno, por favor, ou no seu computador. Anote aí. Eleição para presidente da República. Eleição para presidente e vice. Artigo 77, parágrafo 2º da Constituição. Anotou? 77, parágrafo 2º da Constituição. Eleição para governador e vice-governador.
seja do Estado ou do Distrito Federal. Coloque aí, artigo 28, também da Constituição, e artigo 32, parágrafo 2º. Artigo 28 e artigo 32, parágrafo 2º. Esse último que diz respeito à eleição no DF. E depois, a eleição de prefeito e de vice-prefeito, que está disposta no artigo 29, inciso 1 e inciso 2 da Constituição Federal. Essas, portanto, são as hipóteses constitucionais das eleições majoritárias. Agora, veja bem, o sistema majoritário, ele se divide em dois. Como assim se divide em dois, Clever? Porque é o seguinte, nós temos o denominado majoritário por maioria absoluta. Majoritário por maioria absoluta ou seja, para que o candidato e seu vice sejam considerados eleitos, eles devem obrigatoriamente obter metade mais um do número de votos válidos naquela eleição. Presta atenção aqui. Eu falei votos válidos. O que quer dizer isso? Voto branco e voto nulo não é voto válido. Lembra das aulas anteriores? O artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, fala que voto branco e nulo são inválidos. Mas, Clever, então se eu votar branco, eu votar nulo, eu vou estar ajudando algum candidato? É lógico que vai. Você vai estar ajudando aquele que vai obter o maior número de votos. Por isso que eu digo, é importante a participação do eleitor no jogo político. Vote bem e acerte o seu candidato. Pesquise e faça um voto consciente, como fala as campanhas reiteradas do nosso querido Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lá. Sistema majoritário por maioria absoluta. Será considerado eleito todo aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos, desde que na circunscrição eleitoral que pertença ao candidato ou os candidatos, exista um número superior a 200.000 eleitores. 200.000, eu falei eleitores ou falei habitantes? Eu falei eleitores. Cuidado numa prova teste. Não é habitantes, são eleitores. Mais de 200.000 eleitores. 200.000 eleitores, o número cravadinho. Tem eleição por maioria absoluta? Não. Se tiver 200.000 eleitores, número cravado 200.000, aquele que obtiver o maior número de votos está eleito. Ainda que a diferença seja de um voto. Eu falei mais de 200.000 eleitores. Portanto, 200.001 eleitores. Aquele que obtiver maioria absoluta numa circunscrição eleitoral com mais de 200.000 eleitores é considerado eleito. E se ele não conseguir esse número no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, que é a data marcada para as eleições, há que se fazer aí um segundo turno. Um segundo turno com os dois candidatos mais bem votados naquela eleição. Um segundo turno com os dois candidatos mais bem votados naquela eleição. Agora, suponha o seguinte, no segundo lugar, haja o empate entre dois candidatos nessa eleição majoritária, onde ninguém conseguiu atingir a maioria absoluta. E aí a eleição não é resolvida em um único turno só. Quem nós vamos chamar? Aquele mais idoso, o mais velho. Portanto, é o parágrafo 5º do artigo 77. Chama-se
ao segundo turno o candidato mais idoso, o mais velho. Ah, professor Clever, e se os dois tiverem a mesma idade? Pô, não complica a minha vida. Não complica a minha vida porque a Constituição não dá a resposta. Perfeito? Né? A gente tem que levar em conta aqui o que está escrito no parágrafo 5º. Mas, né, a gente até pode chamar a legislação infraconstitucional, mas isso quem vai interpretar é o Supremo, né? Na possibilidade daquele que tem maior número de filhos, quem sabe a legislação infraconstitucional dê a resposta nisso. Mas vamos ficar na simplicidade. Portanto, restará o mais idoso. Ótimo. E aí nós teremos o segundo turno. Perfeito, perfeito. Olha, se antes da realização do segundo turno, nós temos lá o primeiro colocado e o segundo colocado. Se antes da realização do segundo turno, um dos candidatos morrerem, e aí? Quem vai ficar para disputar o segundo turno? Óbvio, o terceiro colocado. Havendo morte, havendo desistência ou havendo algum impedimento legal do segundo colocado ou mesmo do primeiro colocado, chamar-se-á para o segundo turno o remanescente que ficou em terceiro lugar. Eu falo isso entre o primeiro e o segundo turno. O primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro de uma eleição. E aí nós temos a eleição, ótimo, sem problema nenhum. E aí temos o vencedor, porque obviamente, como restarão dois candidatos, um terá que obter invariavelmente a maioria absoluta de votos, desprezando-se mais uma vez os votos em branco e os votos nulos. Perfeito? Ótimo. Agora, esse sujeito que foi eleito presidente da República, ótimo, está eleito, bacana, vai ser diplomado, receberá o diploma de confirmação da sua eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem problema nenhum. Chega no dia da posse. No dia da posse, e qual o dia da posse? 1º de janeiro. 1º de janeiro, não se fala em horário. E aí, ele não vai tomar posse. Se ele não vai tomar posse, o que acontece? A regra é a do artigo 78, parágrafo único da Constituição, que diz: se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou seu vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Então, nós temos aqui duas hipóteses. Nós temos a hipótese da dupla vacância ou da vacância individual. Havendo dupla vacância, ou seja, se no prazo de 10 dias e sem qualquer justificativa o presidente e o vice não assumirem, nós teremos que fazer uma nova eleição. Uma nova eleição. Agora, se só o presidente tomar posse e o vice não tomar posse no prazo de 10 dias e nem justificar o motivo de força maior, nós teremos a vacância una, ou seja, o presidente assume a presidência e fica sem vice. E fica sem vice. E fica sem vice para sempre? Fica sem vice durante os 4 anos. E se for ao contrário, Clever? Se o presidente não comparecer e só comparecer o vice toma posse, e se espera o prazo de 10 dias para o titular tomar a posse ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Se ele não fizer isso,